WhatsApp, porque agora o assunto é ciclo menstrual. Então, se você tiver alguma dúvida, já vai mandando, porque nós vamos conversar com o médico. Para saber o quê? Como é um ciclo normal? Por que podem ocorrer atrasos? Por que algumas mulheres menstruam tão cedo, outras mais tarde? E será que não menstruar, ou seja, interromper o ciclo, faz mal para a saúde? Quem vai conversar com a gente sobre essas questões bem importantes é o médico ginecologista, Dr. Antônio Orestes Sanches. Boa tarde, doutor Antônio. Oi, boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Doutor Antônio, o que seria um ciclo, vamos dizer, normal? Seria aquele regular que vem todo mês. Isso a gente já sabe. Mas tem um período que aí já começa a passar do normal? Digo, dias? Porque tem mulheres que é menos, tem mulheres que é mais. Tem uma média. Na verdade, assim, é importante a gente saber que, primeiro, quando inicia esse ciclo, né? Então, o ciclo menstrual, a menarca, que seria o início do ciclo da menstruação, inicia por volta dos 10 anos, 10 a 14 anos, então é quando é o mais comum. E termina, que é a menopausa, que seria a pausa da menstruação, vai terminar a partir dos 45 anos, em média, aos 45 anos. O ciclo adequado, que a gente considera adequado, seria aquele de 28 dias, com a ovulação no 14º dia, que a ovulação precede a menstruação, então geralmente ocorre no 14º dia, e uma duração de fluxo, que seria o tempo de sangramento, de 2 a 7 dias. Esse seria o ciclo que a gente considera ideal, adequado. De 2 a 7 dias. Isso. E a intensidade do fluxo também depende muito. A intensidade e o tempo entre um ciclo e outro é importante. De 21 dias a 35 dias seria o ideal. Por que é diferente a intensidade e o tanto de dias? Na verdade, assim... De mulher para mulher, né, digo? Isso, dieta, alimentação, exercício físico, genética a rotina, também? Genética, alguns distúrbios de coagulação ou algumas diferenças também na própria coagulação, tudo isso influencia nessa quantidade de sangue que a paciente pode perder. Entendi. Tá, e agora vamos partir então para aí o que já foge da normalidade, né? Por que algumas mulheres têm que tomar remédio para ter o ciclo regulado, que nunca é regulado se não tomar? E por que é que isso ocorre? Ou seja, o que acontece com o organismo daquela pessoa que não tem jeito? A vida inteira é desregulada. As causas da irregularidade menstrual são várias, inclusive tem causas, nem sempre são consideradas patológicas, às vezes o seu dia a dia, a rotina, o estresse é uma das principais causas. Inicialmente, a paciente jovem, ela sempre tem um ciclo bem irregular, isso é bem comum. A gente diz que ela tem uma imaturidade do eixo hipotalâmico, o eixo hormonal que controla a menstruação, ele tem um período ainda para atingir essa maturidade. Distúrbios endócrinos, ovários policísticos, podem causar algumas alterações, dificuldades de ovulação, por isso tem até dificuldade da fertilidade, diminuição devido a isso. A alimentação, dieta, tem paciente que faz tanto exercício físico que corta a sua menstruação, tem paciente que tem o excesso de gordura corporal, a obesidade, também causa uma transformação, alteração hormonal e causa também irregularidade menstrual. Então, e essa irregularidade ou até o parar, tem algum... Doutor Antônio, pode pegar o microfone que eu acho que está dando probleminha no seu aí. Pode segurar bem pertinho da boca para quem está em casa poder te ouvir bem. Mas esse corte no ciclo, ele pode trazer outros problemas de saúde? Porque às vezes a mulher, não estou menstruando, oba, graças a Deus, deixa assim. Essa é uma dúvida que as mulheres têm e até o medo, porque elas acham que se menstruar é natural. E realmente é natural, é fisiológico, mas o não menstruar não vai fazer mal. Nem sempre o que não é natural significa que vai ser maléfico. Então, não menstruar, por exemplo, uma paciente que tem anemia, você tem que pensar que você sangra todo mês, essa é a menstruação. Se a paciente já tem uma anemia, tem uma hemoglobina baixa, imagina que ela vai sangrar todo mês, então não há necessidade de ter esse sangramento. Hoje em dia a gente fala que menstruar é uma opção, então menstrua a paciente que quer menstruar. Então a gente tem a opção de cortar essa menstruação com o uso contínuo do anticoncepcional. Não menstrua, não tem TPM, não tem anemia, não tem dores, não tem inchaços e mastalgia, que são dores nas mamas, enfim. Descobre um novo mundo. Eu digo que as minhas pacientes que não menstruam, elas descobrem um novo mundo sem a menstruação. Mas aí entra aquela questão, precisa de uma orientação médica. Eu não posso simplesmente ir emendando um comprimido no outro e deixar para lá. É preciso fazer alguns exames, procurar o seu ginecologista. É muito comum hoje em dia a paciente começar o uso de anticoncepcional porque uma amiga usa e diz que é bom. E na verdade a gente sabe que cada paciente tem que ser vista diferenciadamente. Cada um tem as suas características. Então tem que fazer o exame próprio, tem que procurar o seu ginecologista e ele vai indicar até se esse seria o melhor para ou não a menstruação. Temos pergunta dos telespectadores, vamos ver aqui no WhatsApp, vamos ver. A síndrome anticorpo fosfolípide, é isso? SAF, pode interferir no ciclo menstrual irregular?
Pode, ela pergunta também, da Vicas. de certa forma, Vicas, ela também influencia na cascata de coagulação e, de certa forma, também na cascata hormonal. Então, assim, a mulher costuma dizer que qualquer coisa interfere no hormônio, né? Às vezes uma preocupação, uma decisão importante na sua vida já atrasa seu ciclo menstrual. Então, assim, é importante ter uma boa vida saudável, não ter nenhuma patologia para tentar ter um ciclo regular, para o organismo funcionar de maneira regular. Então, no caso dela, pode sim. Pode sim, uma patologia que pode. Um ginecologista? Procurar um ginecologista e a gente fazer esse acompanhamento. Muito bom. Só lembrando que a gente tem também perguntinhas no Facebook, né? Algumas pessoas que mandaram no Facebook para a gente dar uma olhadinha lá e você que está em casa acompanhando também já pode mandar sua pergunta. Agora vamos à questão do seguinte: se por conta própria eu decido mudar o meu ciclo, por exemplo, vou fazer uma viagem o mês que vem, não quero menstruar, mas estou na correria, não tenho tempo de ir no médico. Eu posso emendar uma cartela de anticoncepcional na outra ou não? Essa é uma opção não que eu tenha feito isso, né? Só uma Não, mas perguntinha. hoje em dia a gente já sabe que não faz mal você fazer isso. Como eu disse, não menstruar não faz mal. E você pode delimitar os períodos que você quer menstruar. Então, você quer ficar 6 meses sem menstruar, você pode ficar. Quero ficar só 3 ou 4 e depois eu paro. Sempre que você vai controlar através do comprimido, principalmente, via oral, é só você fazer a pausa. Você tem um sangramento de privação. Pausa o comprimido, desce o sangramento, volta a tomar de novo, não vem o sangramento. Entendi. Então, prejudicial para a saúde, não. Não Lembrando é prejudicial. que se for um período maior, tem que ter o acompanhamento médico. Isso, né? sempre com acompanhamento médico. Por conta própria também não dá para ser. Temos pergunta no WhatsApp, vamos ver ali, participação dos telespectadores. A Adriana: cisto no ovário pode descontrolar a menstruação? Isso está acontecendo comigo, o que devo fazer? Sim, cisto no ovário pode, eventualmente, atrapalhar o ciclo menstrual. É importante procurar um ginecologista. Um cisto simples é de fácil correção. Geralmente, com anticoncepcional, a gente consegue controlar. Então, a recomendação é que ela procure um ginecologista. Um ginecologista, certo? Temos uma pergunta agora de que está no nosso Facebook, não estamos conseguindo colocar aqui, mas eles vão me falando e eu vou te perguntar. Uma menina de 12 anos, menstruou pela primeira vez e está há 1 mês agora sem a menstruar. É isso? Seria isso? Agora veio e depois parou. Foi isso que eu entendi. Isso é normal? O doutor já disse, né? Isso é normal. Então, assim, como eu disse no início do ciclo menstrual, existe uma imaturidade do eixo hormonal que controla essa menstruação. Então, é comum ter ciclos, às vezes, de amenorreia, que seria a ausência da menstruação, às vezes menstrua 2 vezes no mesmo mês, às vezes vem muito sangramento, às vezes vem pouco. Sem contar que o jovem, lembra que eu falei que o estresse e a ansiedade influencia? E o jovem não tem motivo, mas está sempre estressado, sempre ansioso, sempre com as suas preocupações e dúvidas. Isso influencia muito no ciclo de uma jovem. Exato, exato. E é normal ou comum, seria talvez a pergunta, menstruar 2 vezes no mesmo mês? Isso pode ocorrer, não é que é comum. Na ginecologia, a gente diz que se aconteceu uma vez apenas, a gente só observa. Se for repetidamente, a gente tem que investigar, ver o que está acontecendo. Para ver o que está acontecendo. Às vezes são ciclos muito curtos, ciclos menores do que 21 dias, eles acabam ocorrendo 2 vezes no mesmo mês. Entendi. Então, tá bem. Tem mais alguma perguntinha aí em cima, Micael, que a gente conseguiu preparar? Doutor Antônio, muito obrigada por estar conosco. E lembrando mais uma vez que é importante prestar atenção, né? Porque, como o doutor disse, o hormônio feminino ele pode ser influenciado, ou seja, ele ali sofre influências de muitas coisas. Então, às vezes, não se medicar por conta própria, né? Não procurar o anticoncepcional da vizinha, da prima que indicou. Buscar auxílio, né? Cada caso é um caso, cada mulher tem as suas características, então procure sempre o ginecologista. Até para evitar, né? Problemas futuros. Para evitar complicações futuras, complicações justamente. futuras, né? Tem aqui uma outra pergunta que acabamos de receber. Após o aborto, o anticoncepcional, ou seja, o ciclo menstrual, tudo isso volta ao normal? Sim, na verdade, um período após um abortamento, ele tem um período ainda de recuperação desse ciclo, então ele vai ficar um pouco irregular, não, é comum que fique irregular, ainda mais se a paciente passar por procedimento cirúrgico, que seria a curetagem uterina, então tem um período ainda de voltar esse ciclo, de readaptar todo o ciclo hormonal. Então é comum atrasar um pouco e ficar irregular. Entendi. Como seria meio que uma gravidez, mas que foi interrompida? Isso, na verdade, o abortamento é uma gravidez que não evoluiu. Isso, exatamente. Obrigada, doutora Antônio. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo. Só chamar. E agora